Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer essa linda farmacinha. Olha só que coisa mais linda, gente! Com a tampa de acrílico, a base de acrílico, tá? E eu vou ensinar também vocês a fazerem essa tampinha aqui, ó. Vou ensinar dois tipos de tampinha, tá? No vídeo vocês vão entender por que eu tive que ensinar os dois tipos de tampinha, tá bom? Ficou muito linda, ficou um charme essa farmacinha, ficou muito, muito, muito linda, tá? Deixa eu passar a medida que ficou aqui pra vocês. Ela ficou medindo 22 centímetros de comprimento por 16 centímetros de largura e ela ficou medindo 11 centímetros de altura. Ela faz parte do kit rosa chá, tá? Então, tem no vídeo essas duas formas de fazer a tampa. Por quê? Porque esse meu fio aqui de baixo, ó, ele é mais fino que o rosa. Então, essa minha tampinha, ela ficou um pouco maior que a minha farmacinha. Ela ficou um pouco maior. Então, pra você que também tá tendo essa dificuldade de fazer com a tampa de acrílico, então eu vou ensinar também essa daqui, ó, que aí essa aqui você consegue fazer o tamanho que você precisa, tá bom? Então essa ficou bem certinha. Mas aí tem também a tampa de acrílico para quem tiver o kitzinho, que comprou o kit, né, da tampa e da base, tá bom? Vamos lá então para o nosso passo a passo. Então, para você fazer a farmacinha, você vai precisar, eu tô utilizando aqui, ó, vou usar a base de acrílico e eu vou fazer também a tampinha com o acrílico, tá? Vou usar o acrílico para fazer, então, essa farmacinha. Se você não quer fazer com acrílico, aqui no canal eu tenho um vídeo ensinando a fazer a farmacinha, então, sem acrílico, tá? É o primeiro vídeo, o primeiro kit que eu gravei aqui pro canal, que é o do tema safari. Ele é marronzinho, branquinho e amarelo, tá? Então, lá tem o passo a passo da farmacinha, que eu não utilizei base de acrílico e nem a tampinha de acrílico, eu fiz no fio, tá bom? Essa minha base aqui, ó, esse meu kitzinho, ele tem 20 centímetros de comprimento por 15 de largura, tá? 15 por 20, tá bom? E aí, a gente vai utilizar os fios. Vou falar dos fios aqui, coisa que eu sempre falo pra vocês, tá? Então, se vocês ainda não assistiram o vídeo dos outros itens desse kit, esse é o primeiro, vamos supor, então eu vou explicar pra você. Eu utilizo fio residual. O fio residual que eu compro, ele não tem uma marca específica, ele vem sem rótulo, tá? Não tem numeração de cor, não tem numeração de fio, ele vem em plástico branco, sem rótulo, tá bom? Aqui no vídeo eu explico pra vocês com relação ao tamanho. Por exemplo, eu vou falar pra vocês a quantidade de pontos, a quantidade de carreiras, mas eu também falo os centímetros, para você conseguir fazer a sua farmacinha ficar do mesmo tamanho da minha, tá? Porque se o seu fio for mais grosso e você fizer a mesma quantidade de carreiras que eu, a tua farmacinha vai ficar maior, tá bom? Falando de fios aqui, ó, quando você vai comprar, por exemplo, esses aqui eu já tinha em casa, eu comprei só o rosa, porque não é uma encomenda. Eu quis fazer um kit aqui pro canal, então eu comprei, fui no aviamento, vi esse rosa, me apaixonei e resolvi, então, fazer um kit aqui pro canal. Esses dois eu já tinha em casa, então eu tive que adaptar a tensão do meu ponto aqui, porque esse aqui, ele é um pouco mais fino que esse aqui. Esse aqui tem 2,5 centímetros, mais ou menos, e esse aqui tem 2 centímetros, tá? Então, na hora de fazer, eu tive que
Para não precisar ficar cortando o fio, eu mudei a tensão de ponto. Esse aqui eu deixei o meu ponto um pouquinho mais solto, e esse aqui eu apertei um pouquinho, esse também, porque esse fio aqui, ó, ele é diferente dos outros. Esses daqui, eles são tipo fio de biquíni, sabe? Os três têm elastano. Os três têm elastano, só que esse aqui, ele é um tipo de tecido diferente, então a tensão do ponto é diferente. Para você que tá começando, que não sabe ainda fazer a tensão do ponto conforme o fio, então, quando você for comprar o seu fio, procura comprar fios iguais, tá? Não só na largura, mas também o tipo de fio, tá bom? Por exemplo, esses dois aqui são o mesmo tipo de fio. Os dois são viscose, eu acho que é o nome do fio, tá bom? Então, para você ter menos trabalho na hora de confeccionar e os seus pontos ficarem mais uniformes, procura sempre comprar fios iguais, tecidos iguais, tá bom? Então, eles têm mais ou menos 2 centímetros, 2,5 centímetros de largura, tá? Os três têm elastano e é isso aí. Falar dos fios, também se ficar alguma dúvida, vocês coloquem aí nos comentários que eu respondo pra vocês. Eu vou estar utilizando um acrílico, tá? Pra fazer o detalhe. Vou utilizar uma agulha de tapeceiro pra fazer os arremates. A minha agulha é 5,5, mas você vai adaptar conforme o seu fio. Se o teu fio for muito grosso, você vai usar uma agulha maior, tá? Então, quanto mais grosso o fio, maior tem que ser a agulha. Mas a minha é 5,5. Tesoura para fazer os arremates, cola para estar colando, eu gosto da Pega Mil. Fita métrica para você estar medindo, então, para ficar, a sua formacinha ficar do mesmo tamanho da minha, tá? O estilete para cortar o couro. O couro a gente vai usar mais ou menos 10 centímetros, tá? Eles têm 3 centímetros de largura aqui, ó. Mas aqui você pode escolher o tamanho que você quiser, tá? É mais ou menos 10 centímetros que a gente vai usar para fazer o detalhe em couro na nossa farmacinha, tá bom? Dito isso, então, bora lá pro nosso passo a passo. Aqui, ó, aqui a gente vai começar tirando, então, só uma lateral as bases de acrílico, ele vem com uma película para proteger, só que eu não tiro toda ela, tá? Eu tiro só aqui onde eu vou crochetar por enquanto, para não danificar, né? Então, eu tiro só até aqui, ó, que eu não tô achando aqui minha unha tá curta. Deixa eu ver. Tiro dos dois lados, tá? Tem que tirar, senão depois que tu crochetar em cima, não vai dar pra tirar. Ô, papai. Aqui, ó. Então, eu vou procurar tirar, ó, só até onde libera os furinhos, ó. Tá? Eu quis mostrar pra vocês, mas eu vou parar de gravar pra mim deixar ela prontinha aqui. Ó, só até aqui. E deixo ela bem aqui no meinho pra eu tirar depois. Aqui do outro lado é a mesma coisa, tá? Vou tirar dos dois lados e eu já volto pra gente continuar. Pronto, ó. Tirei dos dois lados, tá? Deixei assim, ó, preparadinho os dois lados, tá bom? Agora, a gente vai preparar essa base da seguinte forma. Você ter que medir bem aí a tua agulha, ver se ela passa aqui, tá? Você vai pegar o fio marrom, vai deixar um pedacinho pra gente arrematar. Você pode começar em qualquer lado aqui do trabalho, tá bom? Vou começar aqui bem no meio, ó. Vou vir aqui, vou passar o meu fio e vou fazer um ponto baixíssimo pra cada pontinho, pra cada espacinho desse, ó. Opa, deixa esse fio aqui que a gente vai usar depois. Venho aqui, ó, pego o meu fio, passo e tiro, tá? Um ponto baixíssimo pra cada pontinho de base, pra cada espacinho desse aqui. Sempre procura deixar a mesma tensão do ponto, a mesma distância, até que aqui não tem como não deixar, né, gente? Porque ele já vem meio que preparado aqui já com os buraquinhos, tá? Então, você vai fazer dessa forma aqui, você vai fazer um ponto baixíssimo para cada espacinho desse aqui que a gente tem. Vou dar a minha volta aqui em todo ele, quando chegar aqui, quando chegar aqui no final eu volto pra gente continuar. Tô chegando aqui no meu último ponto, vou fazer o seguinte, ó.
terminei ele. Vou puxar a laçadinha, vou deixar ela separadinha aqui, ó, tá? Vou vir aqui, ó, nessa laçadinha aqui, vou passar a minha agulha lá pra trás e vou pegar esse fio aqui, ó, que a gente deixou lá pro início. Vou puxar ele pra frente, vou tirar ele aqui, ó, dessa forma aqui, tá? Deixa a tua laçadinha aqui. Agora, a gente vai fazer um ponto baixíssimo falso. Então, eu venho aqui, ó, pode ser com uma agulha menor, pode ser com uma agulha de tapeceiro. Eu venho, vou botar aqui na agulha de tapeceiro, que vai ficar mais fácil. Vamos lá, aqui. Vou passar esse fio por dentro dessas duas laçadinhas aqui. Vou vir pra cá, dessa forma aqui. Opa, que eu peguei o plásticozinho junto, aqui. Vou vir aqui, ó, da onde tá saindo o meu fio, tá? Daqui, vou passar ele lá pra trás. Pronto, dessa forma aqui, ó, a gente já deixou a nossa laçadinha pra próxima carreira e também já arrematou esse fio do início. Então, quando a gente for crochetar, a gente deixa ele aqui pra já arrematar, tá bom? Então, aqui, agora a gente vai partir daqui. Aqui, ó, você vai fazer uma correntinha e vai fazer um ponto baixo dentro de cada buraquinho desse aqui, ó. Então, eu venho nesse próximo buraquinho aqui, ó, vou passar a minha agulha, vou pegar o meu fio do novelo, vou alongar o meu fio e vou fazer um ponto baixo. Então, esse é o primeiro ponto baixo, esse já é o segundo. Venho aqui, ó, no buraquinho onde eu fiz o ponto baixíssimo, pego o meu fio do novelo, alongo o ponto e faço um ponto baixo. Então, a gente vai fazer agora um ponto baixo para cada pontinho de base que a gente tem aqui. Tá, ó? Para cada pontinho desse, a gente vai fazer um ponto baixo, tá bom? Então, a gente vem aqui, vai já arrematando esse fiozinho, faz com calma, não precisa ter pressa, alonga o teu ponto, tá? Aqui no próximo, vou fazer um ponto baixo, tá? Opa, aqui. Aqui nas laterais, vamos fazer 2 pontos baixos, tá? A gente vai fazer um aumento nas laterais. Vamos aqui, pro próximo ponto. Vamos vir aqui novamente, sempre cuidado, né? Com cuidado, com paciência. Aqui, ó, a gente pega o ponto baixíssimo, não faz aqui não, ó. Pega o ponto baixíssimo, tá? Vamos fazer 2 pontos aqui nas laterais pra gente conseguir fazer essa voltinha mais perfeitinha. Então, a gente faz um aqui, no mesmo lugar, a gente vem... Se você quiser pegar uma agulha mais fina, eu vou fazer isso. Eu vou pegar uma agulha aqui, ó, 4,5, tá? Então, eu venho aqui, ó, você pode pegar uma agulha um pouco mais fina, então, você vem, passa por aqui, opa, puxa e faz mais um ponto. Ficaram 2 pontos. Venho aqui com a minha agulha normal, venho aqui na minha base, vou fazer isso por toda a volta. Nas laterais, sempre fazendo 2 pontos, tá? Se você achou que ficou pouco, 2 pontos, pode colocar 3, não tem problema, isso não vai mudar o passo a passo, tá? Então, se você achou, ai, ficou muito ruim ali, 2 pontos, então a gente faz 3, pra fazer essa voltinha bem bonitinha aqui, ó. Vamos com calma pra não quebrar o acrílico. Puxamos com calma e fizemos 3. Acho que 3 vai ficar melhor, ó. Tá? Então, você pode fazer 3 pontos aí nas laterais, não vai mudar em nada se você quiser fazer 2, se quiser fazer 3, às vezes o teu fio é muito grosso, né? Então, você pode fazer 2 só, ou pode fazer 1, não vai mudar em nada no passo a passo. Vai depender do teu fio, se o teu fio for muito grosso, ó, deixa eu pegar errado aqui, ó. É sempre bom pegar bem certinho aqui. Vai depender do teu fio. Se o teu fio for mais grosso que o meu, talvez 2 pontos dê, ou 1 ponto só dê pra fazer essa quininha aqui, ó, essa voltinha aqui, ó,
tá? Você viu que eu fiz 2, ele ficou pra cima, aparecendo o acrílico? Então, aqui eu fiz 3 e agora fechou. Então, você vai fazer um ponto baixo pra cada pontinho, nas laterais, e nos cantinhos você vai fazer 2 ou 3. Lembra sempre de pegar aqui dentro, tá? Não vai direto no acrílico, não. Pega aqui o ponto baixíssimo que você fez. Vou fazer aqui, ó, por toda a volta e eu já volto pra gente continuar. Pronto, ó. Finalizei, então, a minha carreira aqui de pontos baixos. Agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos novamente. Só que agora, a gente vai fazer pegando essa laçadinha aqui. Se você quiser, você pode fazer o arremate invisível ou você pode fazer assim, ó. Vou ensinar das duas formas, tá? Dessa forma aqui, você vem aqui, ó. A diferença de uma e outra é o acabamento, tá bom? Que aí fica mais bonito quando você zera, quando você faz um arremate invisível. Puxa aqui, ó. Passa o teu fiozinho lá pra trás. Solta aqui, bota a tua agulha nessa laçadinha que criou aqui, ó. Vem aqui, engancha o teu fiozinho, pega o fio do novelo e começa a partir daqui um ponto baixíssimo para cada pontinho de base desse aqui, ó, tá? A diferença vai ser essa aqui no final, ó. Tá vendo como ele não fica retinho? Porque aqui, ó, nossa carreira tá assim, ó, tá? Então, a ideia é que esse aqui, ó, esse aqui é a parte desse aqui do ponto, ó, tá vendo? E essa aqui de trás é essa daqui. Então, ela não fica um arremate perfeito, tá? Aí, mas se você quiser, pode deixar assim. Então, você vai fazendo até o final. E aí, existe o arremate invisível, que é você vai vir aqui, ó. A diferença é que tem um pouco mais de arremate pra fazer. Corta o fio que vem do novelo. Vem aqui, ó, puxa o teu fiozinho pra fora, vem aqui nesse primeiro pontinho aqui, ó, passa o teu fio lá pra trás. Agora, você vem aqui, ó, nesse fio onde tá saindo o teu ponto, ó, vem nesse pontinho aqui, ó, pega essa laçadinha aqui e essa laçadinha aqui, da onde tá saindo o teu fio, ó, tá vendo? O fio tá saindo daqui de dentro, então, você vai pegar essas duas laçadinhas do ponto, essa e essa daqui. Você vai passar por dentro desses dois espacinhos aqui, ó. Aí, fica um arremate bem certinho, ó. Imita esse de trás e esse da frente. Daí, agora, a gente pega a agulha de tapeceiro e arremata esse fio passando assim, ó. Passa na agulha de tapeceiro, tá? Vem aqui, ó, você pode passar por aqui por dentro e dar um nozinho, ó. Pegou uma laçadinha aqui, dá um nozinho, tá? Dessa forma. Cuida pra não apertar muito, pra não ficar muito justo, diferente dos outros. E agora, a gente esconde esse fio, tanto para um lado, você pode escolher o lado que você vai esconder esse fio, porque aí ele já está arrematado. Passa ele por dentro de alguns pontos. Aqui, ó. Se quiser, pode colar também, não tem problema. Aqui, ops, aqui, pronto. Escondemos esse fio e a gente corta o excesso, tá? Assim fica perfeitinho o nosso arremate, tá bom? Agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos. Você pode começar onde você quiser. Eu vou começar aqui, ó. Não, vou começar aqui nessa lateral aqui. Porque aí, o que que acontece? A gente vai fazer, vai começar a subir as carreiras a partir daqui. Então, aqui vai ficar as minhas emendas. No caso, assim, ó, o meu crochê vai ficar assim, essa parte vai ficar pra dentro do meu trabalho e essa parte vai ficar pra fora. Então, eu vou começar bem no meio, porque aí depois eu vou começar a subir as carreiras aqui, é onde tem as emendas da nossa carreira, que é onde a gente esconde essas emendas depois, deixando ela pra frente, tá? Se você não entendeu ainda, só acha o meio aqui do teu trabalho, tá? E começa aí no meio do teu trabalho, tá bom? Que depois, no final, você vai entender o que eu tô falando, tá? Escolhe aí bem certinho o meio, pega o teu fio do novelo, deixa um pedacinho para arremate, puxa ele pra frente,
Deixa eu soltar um pouquinho mais de fio aqui. E agora, a gente vem e faz... Esse aqui você deixa ali paradinho, tá? Você vem e faz um ponto baixíssimo. Deixa eu puxar esse fio aqui. Segura ele ali. Um ponto baixíssimo para cada pontinho de base que você fez da carreira anterior, tá? Aqui você vai cuidar com a tensão do ponto, sempre deixando a mesma tensão, ó, tá? Aqui onde você fez 3 pontos baixos, você vai fazer 3 pontos baixíssimos, um para cada um ponto que você fez da carreira anterior, tá bom? Vou seguir fazendo a minha carreira aqui, ó. Quando eu chegar aqui no final, eu volto pra gente continuar. Pronto, ó, tô chegando aqui no final da minha carreira. E agora, a gente vai fazer o último ponto baixíssimo. Em vez de eu pegar o fio do novelo para fazer esse ponto baixíssimo, eu vou pegar esse fio aqui, que é o fio lá do início do meu ponto baixíssimo, tá? Vou pegar ele, vou puxar ele todo pra cá. Vou vir aqui com uma agulha de tapeceiro ou uma agulha menor, enfim. Você vai vir aqui, ó, no primeiro ponto baixíssimo e vai fazer um ponto baixíssimo falso. Igual a gente fez lá naquela outra carreira. Passou pra cá. Agora, a gente vem aqui, ó, onde saiu o nosso fio. Pega aqui, ó, nessas duas laçadinhas e dentro essa aqui também, que é da onde tá saindo o nosso fio. Passa o fiozinho lá pra trás e assim a gente finaliza a nossa carreira e já deixa o fio do novelo esperando pra gente fazer a próxima carreira, tá? Deixa eu esconder mais um pouquinho esse fio aqui que ficou aparecendo. Aqui. Deixa eu pegar aqui de novo. Opa. Aí. Então, esse fio aqui do novelo já fica esperando pra nossa próxima carreira. E esse aqui a gente pode dar um nozinho. Pode dar um nozinho aqui, ó. E a gente já arrematou mais um fio. Eu gosto de ir fazendo e arrematando para não ficar um acúmulo de arremates para depois, sabe? Que aí eu acho que dá mais... para quem não gosta de fazer arremate, como eu, por exemplo, daí fica muito arremate para fazer de uma vez só e aí a gente desanima. Então, eu gosto de ir fazendo e já arrematando. Fazendo, já arrematando, sabe? Então, eu venho aqui, ó, escondo esse fiozinho por dentro de mais alguns pontos. Pode usar agulha de tapeceiro, uma agulha mais fina, tá? Pode deixar aqui. Depois eu escondo mais. Agora, essa parte aqui vai ficar pra baixo do nosso trabalho. E essa parte aqui vai ficar pra cima. Agora, pra próxima carreira, a gente vai começar a subir as carreiras da lateral da nossa farmacinha, tá? A gente vai pegar essa laçadinha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tem essa laçadinha aqui e essa daqui, tá vendo, ó? Sempre essa e essa. Então, a gente vai pegar só a de cima e vai pegar essa terceira laçadinha aqui, que é a do ponto, ó. Tá vendo que fica umas ondinhas aqui, ó? Então, tu vai pegar essa daqui e essa daqui, ó. Pra dar mais firmeza pro trabalho, tá? Então, você vai puxar o fio do novelo pra frente e vai fazer... Vamos pegar no ponto próximo, que aí fica bem no meio, ó. Nesse ponto aqui, tá? Pode puxar o teu fio, puxa pra frente e faz uma laçadinha, ó. Que aí fica mais ou menos no meio do nosso trabalho, tá bom? Que aí ajuda na hora de fazer a finalização lá do nosso corinho com detalhe em couro. Porque a gente vai usar o couro pra esconder o arremate depois. Se você não quiser fazer aquele arremate invisível, tá? Deixa eu esconder aqui novamente esse fio, tá me incomodando. Aqui. Deixa eu pegar ele por aqui. Bora, agulhinha. Eu vou terminar esse arremate aqui e já volto, tá? Pronto. Então, assim, ó, esse aqui vai ser o nosso primeiro ponto da nossa carreira, esse aqui. Então, eu venho e faço um ponto baixo para cada pontinho de base que a gente fez da carreira anterior.
Lembra que eu falei que não importa a quantidade de pontos que você fez aqui? Porque o passo a passo vai ser o mesmo. Você vai fazer um ponto baixo para cada pontinho de base que você fez da carreira anterior. Então, você vem aqui, pega essas duas laçadinhas que eu já mostrei, alonga o teu fio e faz um ponto baixo. Procura sempre deixar o mesmo tamanho o fio, tá? Procura deixar sempre o mesmo tamanho cada ponto que você faz, tá bom? Que isso vai dar uma harmonia a mais pro teu trabalho, tá? Ó, dessa forma aqui. Então, eu vou fazer um ponto baixo para cada pontinho desse que eu fiz da minha carreira anterior. E eu vou fazer aqui toda a minha carreira. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto pra gente continuar. Pronto, ó, acabei a minha carreira. Só vou falar uma coisa pra vocês aqui. Eu tive que fazer uma alteração aqui, tá? Por causa do meu fio. Esse meu fio, ele é muito fino, ele tá bem fino, sabe? E eu tô tendo que adaptar o meu trabalho a ele. Então, aqui, ó, nessas quininhas aqui, ó, eu tive que fazer 2 pontos, porque senão ficava muito apertado pra dentro, assim, um ponto só, tá? Então, eu fiz 2 pontos aqui, cada cantinho aqui, ó, eu fiz 2 pontos. Cada quina, em vez de fazer um só, eu fiz 2, e aí ele ficou bem ajustadinho pro meu trabalho, tá? Se o teu fio for mais grosso, tu não vê necessidade, não precisa fazer 2, pode fazer um só, tá bom? Ó, então eu vou ajeitando meus pontos aqui, vou arrumando, e aí ficou assim. Agora, a gente vai vir aqui, ó, pra finalizar a carreira, sempre tem esse Vzinho aqui que fica em cima dos pontos, tá vendo? Esse aqui é o nosso primeiro ponto, então, a gente vai vir aqui, ó, nesse Vzinho aqui, ó, tá? Pega a tua agulha de dentro pra fora. Pega essa laçadinha que a gente finalizou, dá uma diminuída nela e puxa, tá bom? Agora, a gente vai trabalhar ponto baixo centrado. Deixa eu desmanchar aqui pra mostrar pra você. Esse primeiro ponto aqui, ó, ele é esse e esse. Então, você vai colocar a agulha, ó, aqui no meio, vai passar lá pra trás. Aqui, ó, sempre tem que ficar essa partezinha de cima, essa parte pra cá e essa parte pra cá. Aqui nos outros pontos é a mesma coisa, tem esse Vzinho aqui, ó, você vai colocar a agulha ali no meio, vai passar lá pra trás. Tem essa perninha aqui e essa de cima. Então, a agulha fica bem no meio do ponto, tá? Então, isso é ponto baixo centrado. Então, vamos lá. Vou passar minha laçadinha lá pra trás. Vou diminuir um pouquinho aqui. Venho aqui, ó, largo o fiozinho, só que segura ele com a mão, senão vai escapar. Tá? Segura ele aqui. Vem com a tua agulha, bota aqui no primeiro ponto baixo da carreira, passa a tua agulha lá pra trás e engancha esse fiozinho nela assim, ó, tá? Agora, pega o fio do novelo, puxa lá pra frente, faz uma correntinha. Esse é o nosso primeiro ponto da nossa carreira, tá bom? Então, agora, eu vou seguir fazendo um ponto baixo centrado. Agora, não é mais nas laçadinhas, é no centro do ponto, ó. Um ponto baixo para cada pontinho de base, tá? Então, você vem aqui no centro do ponto, alonga o teu fio e faz o ponto baixo. Deixa eu arrumar aqui o meu fio, que ele tá enrolando. Vem aqui no próximo ponto baixo, opa! Alonga o teu fio e faz um ponto baixo. Você vai fazer um ponto baixo para cada pontinho de base. Independente se você fez 1 ou 2 aqui, não vai mudar. Só vai fazer 1. Se você fez 2, faz os 2. Sempre ponto baixo centrado. Então, eu vou dar a volta aqui em todo o meu trabalho. Quando chegar aqui no finalzinho, eu volto pra gente continuar. Pronto, ó. Cheguei aqui no final da minha carreira. Vou ajeitar os meus pontos, tá? A gente sempre dá uma ajeitadinha. Cada carreira que a gente termina, dá uma arrumadinha aí nos teus pontos, dá uma alongadinha nele, dá uma apertadinha, arruma a tua carreira pra preparar pra próxima carreira, tá? Então, deixa aí os teus pontinhos bem ajeitadinhos, bem arrumadinhos, sempre com delicadeza, tá? Sempre com delicadeza, mas firmeza também, tá bom? Ó, viu que já deu a diferença, ó? Aqui, dou uma arrumadinha, que aí a gente ajeita os pontos, eles se amoldam à carreira anterior, ó.
dessa forma. Aqui a gente vai finalizar novamente, como a gente fez na carreira anterior. Então, vem aqui, ó, nesse Vzinho da frente, pega a tua agulha, passa o teu fio lá pra trás, dá uma diminuída aqui nesse fiozinho, vem no primeiro ponto baixo, pega o centro dele, encaixa o teu fiozinho lá e pega o fio do novelo, puxa pra frente e faz uma correntinha, tá? Agora, deixa eu explicar, para não precisar gravar, a gente vai fazer 4 carreiras na cor marrom, dessa mesma forma. Então, a gente fez 2, agora eu vou fazer mais 2 sem gravar, você pode fazer as suas aí também. 4 carreiras no total, dessa mesma forma que a gente fez. Agora, eu finalizei, comecei uma nova carreira, vou fazer toda ela, vou vir aqui, vou finalizar de novo, vou fazer mais uma, tá? Quando eu for passar para cor creme, eu vou vir aqui para gravar para vocês como que faz para trocar a cor, tá bom? Vou fazer as minhas 2 carreirinhas aqui que falta e eu já volto pra gente continuar. Pronto, pessoal, cheguei aqui no final das minhas 4 carreiras e eu vou explicar uma coisinha para vocês. Eu tive dificuldade para fazer as carreiras aqui com esse fio, porque ele começou a funilar assim, ó. Eu já vou explicar para vocês, se caso acontecer isso com vocês também, porque eu quase não trabalho com base de acrílico, eu sempre faço a base. Então, a experiência que eu tive com a base de acrílico eu achei mais difícil de trabalhar. Acho mais fácil fazer ela mesmo de crochê. Então, o que que eu tive que fazer? Eu tive que desmanchar 3 vezes esse mesmo processo aqui, eu tive que fazer 3 vezes para chegar nesse nível aqui, ó, de eu arrumar e ele ficar, que é o que eu sempre explico para vocês. Como é que vocês vão saber se o teu trabalho vai ficar bom? Você vai fazer a carreira, vai ajeitar ela, e se ela ficar no lugar, então tá bom. A tensão do ponto tá bom, mas se mesmo você arrumando, ela ainda continuar envergando assim, ó, é porque tá apertado. Então, o que que eu fiz? Eu peguei aqui nessa base aqui, ó, quando a gente começou a subir as carreiras, eu fiz 2 pontos aqui, porque ela começou a funilar aqui, ó, tá? Então, eu entendi, tá vendo como que ela funilou agora, ó? Porque eu apertei, ó, ela fica pra dentro, ó. Aí, o que que eu fiz? Eu fiz 2 pontos aqui nas quinas, ó. Em vez de fazer um só, eu fiz 2, tá? Então, se no teu caso, ó, 2 pontinhos aqui. Se no teu caso aconteceu a mesma coisa de ela ficar funilando, eu diminuí a tensão no ponto, eu fiz um ponto um pouquinho mais aberto, ó. Um pouquinho mais frouxo, um pouquinho maior, quer ver? Ó, deixa eu pegar um outro item aqui do kit pra mostrar pra vocês. Ó, aqui, ó, tá vendo que aqui o ponto ficou um pouquinho mais apertadinho. Você consegue ver a diferença, ó. Dá pra ver a diferença. Tá vendo que aqui ele ficou um pouco maior? Porque daí eu diminuí a tensão no ponto, tá? Eu deixei um pouquinho mais frouxo o meu ponto. Então, eu desmanchei, aumentei aqui 2 pontos nas quinas. Em vez de fazer um só, eu fiz 2 pontos no mesmo lugar, tá? Nas 4 laterais. E deixei o meu fio um pouquinho mais frouxo, um pouquinho mais solto, tá bom? E aí, fiz as mesmas 4 carreiras aqui, tá certo? Então, se acontecer isso com você, se ficou afunilando, você faz essa mesma técnica, aumenta 2 pontos em cada quina e deixa o teu ponto um pouquinho mais frouxo, tá? Eu gosto de explicar porque às vezes fica dúvida, às vezes acontece a mesma coisa com vocês, então eu posso estar ajudando. Tá bom? Então, agora a gente vai trocar de cor, eu vou passar pro creme, tá? Então, a gente vai vir aqui, ó, vai fazer o mesmo processo de finalizar a carreira, é o mesmo processo, tá? Venho aqui no primeiro ponto baixo, pego a minha laçadinha, só que agora, em vez de pegar o fio marrom, eu vou pegar o fio da nova cor, que é esse begezinho aqui, tá? Vou deixar um pedacinho de fio pra arrematar. Vou pegar a partezinha do novelo, vou puxar pra frente e vou fazer uma correntinha, tá? Essa aqui é a troca de cor. Aí, eu vou arrematar esse aqui pra cá. Esse aqui a gente já pode cortar o fio que vem do novelo. E agora, a gente vai começar a crochetar. Aqui eu não preciso mais gravar, porque vai ser só repetições, tá?
A gente veio e fez 4 carreiras no marrom, pra ficar a mesma altura do... Ai, desculpa. Pra ficar a mesma altura do porta-fraldas, tá? Eu vou fazer a mesma quantidade de carreiras. Então, eu fiz 4 marrom, 3 bege e 4 rosa, tá? Eu vou fazer essa mesma sequência. Agora eu vou fazer 3 bege e depois eu vou fazer 4 rosa. Aí, você vai medindo, tá? O porta-fraldas, ele chegou no... Eu quero os dois da mesma altura, tá? Então, o porta-fraldas, ele ficou com 12 centímetros, tá? Então, vai ficar mais ou menos com 12 centímetros de altura a farmacinha também, tá bom? Então, você faz aí, ó, as suas 4 carreiras, 3 carreiras bege e 4 rosa. Eu vou fazer as minhas aqui, tá? E você vai medindo. Se você quiser um pouco mais alto, um pouco mais baixo, tá bom? Você vai fazendo a jogada de cores aí como você quer que fique. Vai fazendo e vai medindo. O passo a passo é sempre o mesmo. Quando for trocar o rosa, você vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui no bege, tá bom? Se ficar alguma dúvida, pessoal, deixe aí nos comentários que eu retorno pra vocês. Tem também o meu Instagram, Ateliê Thalita Shimizu, que lá no Instagram eu consigo ajudar mais fácil vocês, que você pode estar mandando uma foto, pode estar mandando um vídeo, eu consigo dizer, ó, eu acho que o ponto tá muito apertado, eu acho que o ponto tá muito frouxo, e assim por diante. Consigo ajudar melhor vocês, tá bom? Então, bora lá trabalhar, daqui a pouquinho eu volto com vocês. Olha só, pessoal, voltei aqui para explicar certinho para vocês. Como eu tô tendo que fazer o meu ponto mais largo, mais soltinho, mais frouxinho, acabou que quando eu fiz 3 carreiras aqui, ó, deu na altura boa já, porque depois a gente vai ainda colocar a tampa, tá? Então, com a tampinha vai dar a mesma altura do porta-fraldas, tá bom? Então, o que que eu fiz? Eu fiz as 3 carreiras e eu medi aqui, ó. Deixa eu ver aqui se vai aparecer. Eu medi, ó, deu 11 centímetros, tá? Com as 3 carreiras bege e 3 carreiras rosas. Então, eu parei quando deu os 10 centímetros. 10 não. Ixi, meu Deus. 10 ou 11? Agora vou ter que medir de novo. 11, tá? 11 centímetros, porque ainda vai ter a tampa. Então, não vai ficar a mesma quantidade de carreiras do porta-fraldas, porque eu tive que fazer o ponto um pouquinho mais solto desse aqui, tá bom? Pra ele não abaloar, não afunilar, na verdade, tá? E aí, ele ficou assim, com 11 centímetros, que ainda tem a bandeja, a tampa. Agora, a gente vai fazer a última carreira, que é a carreira de pontos baixíssimos. Como eu já ensinei no porta-fraldas e nos outros itens, se você não for usar um detalhe em couro, você vai fazer o acabamento invisível, que é cortar aqui, cortar esse pedaço, puxar tudo pra fora e fazer essa partezinha de cima aqui, arrematar e começar uma nova carreira, tá? Porque senão ela não fica um acabamento bonito. Mas como a gente vai usar o couro, a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vem nessa primeira aqui, ó, como se fosse finalizar uma carreira, puxa lá pra trás, dá uma diminuída, deixa aqui. Só que agora, em vez de a gente pegar o centro do ponto, a gente vai pegar essa laçadinha que a gente criou aqui, ó, quando a gente passou pra trás. E aí, a gente faz isso aqui, porque a gente vai imitar essa parte aqui do ponto, ó, tá? Mesma coisa se nós tivéssemos finalizado ela, feito a finalização, tá bom? Então, agora a gente pega aqui, ó, puxa pra cá e a gente vai trabalhar com pontos baixíssimos. A gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos, tá bom? Tá vendo que não fica 100% o acabamento aqui, ó? Então, por isso que a gente vai usar o couro e vai acabar tampando, então não tem problema. Se você não for usar o couro, aí você precisa fazer um acabamento invisível, tá? Então, você vem agora aqui no próximo ponto, não é mais ponto baixo centrado. Você vem aqui nesse aqui, puxa e faz um ponto baixíssimo. Vai fazer um ponto baixíssimo para cada pontinho de base que a gente fez aqui dessa carreira anterior aqui, ó, tá? Eu vou fazer essa minha carreira de pontos baixíssimos. Quando chegar aqui no final, eu volto pra gente continuar. Pronto, ó, tô chegando aqui no final, ainda falta um ponto, tá? E agora aqui, ó, faltando esse último ponto aqui, ó, de ligar daqui pra cá, a gente vem, corta o fio que vem do novelo,
puxa ele todo pra frente e a gente vai fazer um ponto baixíssimo falso aqui, tá bom? Esquece de ajeitar a tua carreira, arrumar, né? Deixar ela arrumadinha. Aqui. E aqui, tá? Agora, a gente pode vir com uma agulha ou agulha de tapeceiro ou uma agulha normal mesmo de crochê. Até agora, a gente vem aqui, coloca. Vem nesse primeiro ponto aqui, ó, passa o teu fio lá pra cima. Vem aqui nesse último ponto, no mesmo lugar onde tá saindo o fio, passa lá pra trás, tá? Ó, do jeito que a gente fez, fica também praticamente quase imperceptível, olha só. Então, se você não quiser fazer aquele acabamento invisível, também dá, ó. Mas aí tem que ficar bem bonitinho, tá vendo? E agora, aqui, a gente vai arrematar esse fio, escondendo, dando um nozinho, né? Passando ele aqui por trás. Pegamos a laçadinha de algum ponto e fazemos um nozinho. Cuida para não puxar muito, senão vai ficar apertado aqui na frente. E aí, agora, a gente esconde esse fio por dentro de alguns pontos. E aí, a gente vai fazer a parte do courinho, tá? Vou terminar de arrematar e já volto. Pronto, ó. Terminei de fazer o meu arremate, agora a gente vai fazer a parte do couro, tá? Aqui, ó, o que eu faço sempre? Eu gosto de deixar essa parte da cicatriz aqui, ó, pra frente, tá bom? Pra frente, porque aqui, ó, ela quase não dá pra ver as emendas, só quem faz o crochê que consegue identificar aqui. E aí, dentro também fica bonito, porque se eu deixar a cicatriz pra cá e escolher essa parte pra deixar pra frente, cada vez que a mamãe for usar a farmacinha, ela vai dar de cara com a cicatriz, ó, tá? Então, ela vai tirar a tampa, ela vai ver. Então, se ela deixar, ela vai deixar assim em cima da cômoda, tá? Então, ela vai abrir e aqui tá retinho, tá bom? Então, eu gosto de deixar sempre o detalhezinho pra frente, tá bom? Mas se você quiser deixar o outro lado também não tem problema, tá? Fica ao seu gosto. Aqui, ó, eu vou colocar a mesma altura que eu coloquei os outros itens, que é na primeira carreirinha rosa, tá bom? Na primeira carreirinha rosa. Então, você vai medir aí certinho. No porta-fraldas, deu 10 centímetros. Aqui vai dar um pouco menos, porque tem menos carreiras, né? Então, aqui, ó, vou colocar mais ou menos aqui, ó. Então, você mede a altura que você quer, ó, a altura, e deixa uns 2 centímetros pra dentro aqui, ó, pra você poder colar e ela não ficar escapando, tá? Mais ou menos aqui, ó, que eu vou colocar. Deixa eu ver quantos centímetros que deu. Aqui. 9 centímetros, tá? Mas pode ser 10 também, não vai fazer tanta diferença assim, né? 9 centímetros ou 10 centímetros que seja. Aí, você corta o pedaço do couro, só cuida pra não se machucar. Corta certinho, retinho, né? Que essa parte vai ficar bem à mostra. Aqui. Aqui ficou um pouco tortinho, mas eu vou ajeitar com a tesoura. Se você tiver uma tesoura, também pode usar a tesoura pra cortar, tá? Deixa eu ajeitar aqui. Ó, já arrumei. Deixa eu ver esse lado aqui. Eu vou usar esse ladinho do couro aqui, ó, que eu já botei nos outros itens lá, já mostrei pra vocês os outros itens. Mas você pode usar esse aqui, ó, tá bom? Vai de gosto. É que eu achei que ficou muito escuro esse aqui pro kit. Eu preferi usar ele assim também pra dar um detalhezinho diferenciado de couro na peça, tá? Deixa eu ver, parece que ficou torto aqui ainda um pouco. Bem pouquinho. Aqui. Pronto. Agora, a gente vai pegar e vai colar, tá? Deixa eu pegar a cola aqui e já volto. Pronto, ó.
Agora, aqui, a gente vai passar um pouco de cola. Oxi. Não quer abrir aqui, peraí. Pronto. A gente vai passar um pouco de cola. Não passa muito, mas também não precisa passar pouco. Tem que ser moderado. Vai passando. O bom dessa cola aqui é que ela não é instantânea. Então, você pode passar aqui. Sempre mede, né? Eu esqueci de avisar, né? De novo. Porta-fraldas também esqueci. Você vai achar o centro da peça primeiro, tá? Aqui, ó, você vai achar o centro da peça primeiro. Mede bem certinho, vê a posição que você vai querer, vê o centro da peça. E aí, coloca o couro, pra não manchar e não errar, tá? Eu já consigo achar no olho, porque a gente já faz há mais tempo. Mas o ideal é você medir, tá bom? Mede bem essa lateral. Ó, aí você vai apertar aqui, ó. Apertar, apertar, apertar até colar. Quanto mais firmezinho você ficar segurando, melhor vai fixar o couro na peça, tá? O ideal é você medir bem certinho aqui, ó, e colocar um alfinete, uma marcação, pra você ter certeza que você colocou no lugar certo, tá bom? Aqui, eu vou colar e já volto. Aqui, ó, por exemplo, como que você vai medir, né? Você vai antes de colar, claro, né? Eu já colei, mas é porque já sei mais ou menos. Você vai medir aqui, ó. Você vai ver aqui, ó. Ah, ficou 8 centímetros pra cada lado, ó. Você mediu, posiciona o couro e usa um alfinete, por exemplo, ó. Você vai, posicionou, segurou o couro aqui com a mão. Pra você não perder a posição que tá o couro, quando você soltar, porque o couro vai cair, né? Você não colou ainda, então, você vai posicionar aqui o alfinete. Pode soltar o couro, tirar o couro, né? E aí, você vai medir aqui, ó, 8 centímetros pra cá, 8 centímetros pra cá. Através do alfinete, porque se você não colou esse aqui ainda, né, o couro vai sair. Então, deixa o alfinete pra fazer a marcação, aonde vai ficar a posição do couro, mede, e assim você vai fazendo, tá bom? Colamos, então, aqui o couro. Agora, a gente vai colar o detalhezinho aqui. O detalhezinho em acrílico, tá? Eu tô usando esse aqui, mas você pode usar um de biscuit, você pode usar a letrinha do nome da criança, você pode usar aí a criatividade pra colocar aí o que você achar legal. Você achar interessante, bonito, né? Aqui, aqui, e agora sim. A gente vai olhar bem certinho onde tá, posicionar e colar. Aqui, tá? E aí, segura, 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 segura até colar. Já volto. Feito aqui, ó, colei o detalhezinho, tá? E agora, a gente vai pra tampa. Vamos fazer, então, preparar a tampa da farmacinha, tá bom? Pronto, ó, como a gente tá trabalhando com base de acrílico, eu também aproveitei pra fazer com a tampinha de acrílico dessa vez, tá bom? Aqui, o acrílico, ele vem com uma película, assim como eu ensinei pra vocês na base, a gente vai tirar essa partezinha aqui, essa proteção de plástico do acrílico, tá? Vou preparar aqui a tampinha e já volto. Pronto, ó. Como a gente terminou com a cor rosa, a gente vai fazer a tampa agora com o rosa, tá bom? Aqui a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez lá na base. A gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos, deixando um pedaço de fio pra arrematar depois, tá? Você vai vir aqui com a agulha, vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos, tá bom? Vou fazer aqui a minha carreira de pontos baixíssimos e eu já volto. Voltei aqui pra fazer o último ponto com vocês, tá? Então, a gente vem aqui, ó, pega esse fio, o fio do novelo, vem, deixa ele de ladinho aqui, ó, tá? Então, a gente vem enfiar a agulha bem aqui, ó,
nessa voltinha aqui, passa lá pra trás, pega o fio que vem do novelo, puxa pra frente, passa ele por aqui e tira todo de uma vez, tá? Assim. Agora, a gente vem com uma agulha mais fina ou agulha de tapeceiro, tanto faz, como que você achar melhor. Vamos passar aqui, ó, nas perninhas do primeiro ponto baixíssimo da carreira. Pega o fio, passa pra cá. Agora, vem aqui atrás, ó, aonde tá saindo o fio, aqui, passa dentro do buraquinho aqui, ó, onde a gente passou o fio antes. Pega esse fiozinho e passa lá pra trás. Aqui. Pronto. Dessa forma, o nosso fio já fica esperando aqui para a próxima carreira. Esse aqui a gente já vai arrematando, tá? Então, você vem aqui e faz uma correntinha. Esse aqui é o nosso primeiro ponto da carreira, tá bom? Agora, cada espacinho desse aqui que a gente fez um ponto baixíssimo, a gente vem e faz um ponto baixo. Eu acho que eu vou pegar essa agulha mais fina aqui, tá? Daí, a gente arremata o fiozinho do anel mágico, vem nos buraquinhos, né, os próprios buraquinhos do acrílico e faz um ponto baixo pra cada, ó, tá vendo que eu venho bem aqui no meinho, ó? Passo lá, pego o fio e faço um ponto baixo, dessa forma, tá? Já coloca aqui o teu fiozinho. E aqui, ó, nas laterais, lembra que a gente precisou fazer 2 pontos? Lembra que eu corrigi lá, que eu tive que fazer 2 pontos porque começou a funilar? Então, aqui, você pode fazer 2 pontos também. Em cada lateral dessa, você pode fazer 2 pontos, tá? Pra dar a voltinha. Pra voltinha ficar mais quadradinha. Então, eu venho aqui, vou fazendo um ponto baixo, tá? Aqui nas laterais, você pode fazer 2 ou até 3 pontos baixos, tá? Vê como é que vai ficar melhor, que vai cobrir melhor essa parte, ou 2 ou 3 pontos baixos nos cantinhos, tá bom? Vou fazer aqui o meu e eu já volto. Pronto, ó. Eu fiz 3 pontos nas laterais, pra ela ficar bem o formatinho aqui e não aparecer o acrílico, tá? Então, eu fiz 3 pontos em cada lateralzinha dessa. Agora, a gente vai fazer aqui um acabamento invisível, tá? Porque é a tampa, então, a gente não vai ter mais nada pra tampar aqui, né? Pra esconder o acabamento, então, a gente vai fazer um acabamento invisível pra daí fazer a carreira de pontos baixíssimos. Então, a gente vem aqui, ó, corta o fio, puxa ele todo pra fora. E aí, agora, a gente vai vir aqui, ó, pode ser com a agulha mais fina, vem nesse primeiro Vzinho que tá aqui, ó, puxa o fio lá pra trás, tá? Vem aqui por trás, pega essa laçadinha aqui e essa laçadinha aqui, ó, essas duas, tá? Pega o fio, puxa lá pra trás, ó, daí assim o acabamento fica invisível aqui, ó. Tá? Dá uma esticadinha, só não aperta muito, deixa bem parecido com os outros, tá bom? Aí, agora aqui, ó, a gente vai arrematar esse fio. Coloca numa agulha de tapeceiro, aqui. Vamos passar nesse fiozinho aqui, ó, e vamos dar um nozinho, tá? Passamos em algum fio, algum pontinho. E dentro da laçadinha, a gente faz um nozinho, tá? Só cuida pra, na hora de puxar, não apertar demais aqui, né? Então, a gente vem, dá um nozinho. Ficou bem preso. E agora, a gente esconde esse fio. Vamos esconder pra cá, porque pra cá já tinha um fio, né? Então, a gente vai esconder pro lado que não tinha fio. Aqui, só tem que cuidar na hora de manusear o acrílico pra ele não quebrar, né? Então, cuida aí. É mais prático o acrílico? Eu não achei tanto, não, tá? Eu achei que ele dá, não sei se é por causa do meu fio, que o meu fio não é um fio bom, esse marrom. Ele é um fio muito fino, ou se é porque realmente é acrílico, tá? Mas não achei que ficou muito fácil de fazer, não.
Tirar a agulha daqui. Pronto, nosso arremate tá feito. Agora, a gente vai fazer uma carreira de pontos baixíssimos para dar o acabamento aqui na nossa peça. Você pode começar em qualquer lugar. Eu vou colocar num lugar o oposto onde a gente fez aqui, para não ficar arremate em cima de arremate, tá? Vou deixar um pedacinho de fio, vou puxar aqui pra frente. E cada pontinho que eu fiz, inclusive nesses 3 aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Não faz muito apertado, para não botar isso aqui pra cima, tá? Faz ali uma carreira de pontos baixíssimos, eu vou fazer a minha aqui. Quando chegar aqui no final, eu volto pra gente continuar. Pronto, ó, tô chegando aqui no meu último ponto. Esse aqui eu vou pegar o fio do novelo normal, porque eu não preciso mais do fio. Então, eu peguei o fio do novelo, cortei, vou puxar ele todo pra frente, vou fazer aqui o ponto baixíssimo falso. Venho aqui, ó, as 2 laçadinhas do primeiro ponto, passo o fiozinho lá pra trás, venho aqui lá de trás, da onde tá saindo o meu fio, ó. Passo aqui a agulha, passo a agulha aqui, ó, e saio bem onde tá saindo o fio. Opa, aqui, ó. Passo esse fiozinho lá pra trás, tá? Aqui. Agora, eu venho, dou uma puxadinha nesse e tá, ó, quase pronta a nossa base, quase pronta, tá? Aqui a gente fez só parte do crochê, agora vai faltar as alcinhas. Aqui, a gente vai fazer um arremate, dá um nozinho, tá? Arremata um pra cá e um pra cá. E aí, depois a gente volta aqui pra fazer as alcinhas, tá bom? Pronto, ó, fiz o meu arremate, tá? Terminei, deixei bem finalizado. Aqui, eu peguei um pedaço do próprio fio rosa. Vou deixar ele um pouquinho mais fino, tá? Vou cortar ele um pouco, deixar ele um pouquinho mais fino pra não ficar ruim de costurar aqui. Como eu tô usando o detalhe em couro no avesso, eu vou usar, então, eu vou costurar a minha alcinha no avesso também, tá bom? Vou cortar aqui, vou deixar o fio um pouco mais fino, tá? Vou deixar ele aqui mais fino e já volto. Pronto, ó, deixei ele um pouquinho mais fino. Dou uma esticadinha pra ele enrolar de volta. Agora, eu vou colocar numa agulha de tapeceiro. Aqui o fiozinho. E vou costurar. Vou vir lá de baixo pra cima. Vou deixar um pedacinho pra gente arrematar depois. Vou fazer um xizinho aqui, ó. Fiz um X. Você pode fazer o X, também pode fazer assim, quadradinho, né? Igual o botão. Deixa eu arrumar isso aqui. 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 Agora, eu venho pra cá. Opa! Vou costurar como se eu estivesse costurando um botão. Aqui. Fiz o xizinho. Vou dar um nozinho aqui. A gente pode colar também. Dar um nozinho. Vamos fazer o seguinte, vamos passar uma colinha nesse nó, pra não correr o risco de descolar, de desfazer o nozinho aqui. Nossa, mas se bem que agora eu apertei aqui que... Vamos fazer assim, ó. Passar uma cola. Eu tenho essa aqui, ó, que é T6000, e tem a Pega 1000, tanto faz. Eu vou passar essa daqui, que eu acho que ela é um pouco mais forte. Vamos dar um nozinho aqui em cima dessa cola. Ok.
Aí, já colo o fio. Mais um pouquinho de cola aqui. Mais um nozinho. Que aí cola o nó. Vamos esperar colar. Tá bom? Esperar colar, já volto. Pronto, ó, já colei. Agora, a gente vai fazer o mesmo com esse lado aqui. Você faz o mesmo, tá? Não vou filmar, não. Faz o mesmo que você fez aqui do lado de cá, ó. Faz do lado de cá, tá? Eu já volto. Pronto, ó. Finalizei aqui a tampinha, ficou colado, tá? E é isso. Agora, a parte da tampinha também está pronta. Bom, pessoal, olha só. Eu tive um perrengue aqui com a minha tampinha em acrílico, tá? Por quê? Por causa que o meu fio rosa, ele é mais grosso que o fio marrom, tá? Então, o que que aconteceu? Na hora de eu colocar a tampa aqui, ó, ela ficou maior que o meu pote. Deixa eu... Porque, ó, tá vendo? Ela sobrou aqui, ó. É que daqui da câmera não dá pra ver, mas aqui, ó, deixa eu virar de cabeça pra baixo. Ela ficou maior, tá vendo, ó? Dos dois lados. Aí, o que que eu tive que fazer? Eu não vou desperdiçar a tampa, né? Eu vou usar ela no porta-fraldas, que daí no porta-fraldas ela coube certinho, tá? Ela coube bem certinho no porta-fraldas. Então, eu vou deixar ela usar aqui. E aí, eu resolvi trazer pra vocês, porque se caso vocês passarem pela mesma situação, vocês conseguem corrigir. Aí, o que que eu fiz? Então, eu vou fazer a tampa da farmacinha como eu fiz lá no kit amarelo, no kit safari amarelo, tá? Eu fiz com o próprio fio, porque aqui, ó, a gente consegue aumentar ou diminuir o tamanho da tampinha. Então, o que que eu fiz? Eu fiz uma quantidade de correntinhas aqui no início e fui medindo, tá? Então, aqui ela ficou boa. Então, eu vou ensinar pra vocês, tá? O passo a passo. Só tô explicando antes de começar a fazer o passo a passo. E aí, eu fiz e medi aqui, ó. Fui fazendo e fui medindo. Então, aqui eu consigo fazer o tamanho que eu quero da tampa, tá? Então, aqui eu consigo fazer o tamanho que eu quero da tampa. Então, eu vou estar ensinando pra vocês também o passo a passo agora aqui, ó, dessa tampinha aqui. Depois a gente usa palitinho de churrasco pra deixar ela bem retinho. Mas eu vou ensinar bem certinho aqui o passo a passo pra vocês, tá bom? Bom, vamos lá então fazer a tampinha. Você vai começar com um nó corrediço, tá? E você vai fazer 15 correntinhas. Claro que se o teu porta-fralda, a tua farmacinha for um pouco maior, você vai fazer mais correntinhas. Então, você vai contar 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Como é que você vai saber? Como é que você vai saber para fazer o tamanho certo? Você vai fazer uma ou duas carreirinhas de vai e vem. Por exemplo, agora, eu vou começar aqui, ó, para cada alcinha dessa, eu vou fazer um ponto baixo. Só vou pular o primeiro aqui, ó. Então, eu já venho no segundo aqui, ó. Já venho e faço um ponto baixo. Então, eu vou fazer um ponto baixo para cada correntinha dessa, tá? Vou fazendo aqui um ponto baixo. Ó, aqui tem uma emenda. Eu vou arrumar essa emenda aqui. Como é que a gente arruma a emenda? Ou você dá um nozinho aqui, ó, corta fora essa emenda. Dá pra dar um nozinho ou só continuar com o fio. Vou dar um nozinho. Ou eu vou começar de novo. Pronto, desperdicei esse pedaço aqui, ó, mas aí pelo menos eu começo do zero para não ter um nó ali no começo. Então, eu venho aqui, ó, vou fazer o nó corrediço e 15 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tá? Vou voltar fazendo, então, um ponto baixo, só pulo a primeira correntinha, volto fazendo um ponto baixo para cada pontinho desse, para cada correntinha dessa que a gente fez. Então, a gente vai ter um total de 14
tá? Porque a gente fez 15 correntinhas, mas a gente pulou a primeira. Então, desconta aquela primeira, fica com 14. Então, vai voltar fazendo um ponto baixo para cada correntinha, tá? Tô terminando já aqui a minha carreira. Deixa eu soltar mais fio aqui. Aí, você vai fazer o seguinte, ó. Pra você conseguir fazer do mesmo tamanho da sua farmacinha, né? Porque como a gente trabalha com fio residual, nem sempre a medida é a mesma, tá? Então, você vai fazer o seguinte, você fez a primeira carreirinha, pode fazer a segunda, ou a uma só. Você vai virar o trabalho pra cá, ó, dessa forma aqui, tá? Aí, você vem aqui, pode ser nesse primeiro... No primeiro ponto já, ó, nesse primeiro ponto, tu já volta fazendo um ponto baixo. Então, você vai fazer um ponto baixo para cada pontinho que você fez da carreira anterior. Esse meu ponto aqui tá ficando bem frouxinho, porque eu já fiz a minha tampa. Tô só fazendo aqui para gravar para vocês. Tô fazendo uma outra tampinha aqui só para gravar para vocês, porque a minha original eu já fiz, tá? Aqui vai ficar. Aqui. Esses perrengues, gente, é normal, todo mundo passa. Eu ainda, até hoje, ainda passo por isso, porque a gente trabalha com fio residual, a gente não trabalha com fio premium, né? Se você tá trabalhando com fio premium, não vai dar errado, vai dar certo, a sua tampa vai ficar a mesma coisa, o mesmo tamanho, tá? Então, você confere se você fez 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tá? Então, aí você vai vir aqui, ó, você vai pegar a sua farmacinha e vai dar uma medida nela, assim, ó, tá? Vai dar uma olhadinha aqui, ó. Ela não pode ficar exatamente o mesmo tamanho que a tua farmacinha. Por exemplo, essa aqui, ó, eu vou ter que diminuir, tá? Vou ter que diminuir, por quê? Porque ela depois, ela vem uma carreira de acabamento aqui, ó. Então, ela tem que ficar um pouco menor. Por exemplo, aqui, ó, ela teria que encaixar aqui dentro, ó. Tá? Aqui dentro, vou ter que diminuir um ponto aqui, ó, tá bom? Um pontinho, então, ela tem que encaixar aqui, dentro aqui e dentro aqui, ó, tá? Vamos supor aqui, tô te ensinando pra você conseguir fazer aí sem ficar muito grande. Então, aqui eu vou ter que diminuir um ponto, então, em vez de 14, vou ter que ter 13, tá? A sua, tu tem que fazer assim também, faz a quantidade de correntinhas. Faz 2 carreiras. Por que 2 carreiras, eu falo? Porque conforme você vai crochetando, a malha, ela vai se aderindo. Então, pode ficar um pouco maior, tá? Então, você mede assim, ó, fez 15 correntinhas e 14, ó, tem que diminuir 2 pontos, não um só, 2, ó. Tá vendo? 1 e 2. Você vai fazer a mesma coisa que eu tô fazendo aqui, tá? Se ficou pequeno, você vai fazer mais correntinhas. Se ficou grande, você vai diminuir. Então, eu vou fazer... 14 correntinhas, não, 12 correntinhas com 13 pontos baixos. Não, com 11 pontos baixos, tá? Aí, aqui na quantidade de carreiras é a mesma coisa, você vai ter que fazer, vai ter que ir medindo, tá? Ela não pode ficar o mesmo tamanho aqui, ó, ela não pode ficar aqui em cima, porque depois a gente vai ter uma carreira de acabamento em volta. Então, se ela tá em cima do seu crochê, em cima da bordinha aqui, ó, você tem que diminuir. Ela tem que se encaixar aqui dentro, ó, tá? Aqui dentro. Tanto na largura como no comprimento, tá? Vamos lá, então, eu vou diminuir. Eu fiz 15 correntinhas e voltei fazendo 14. Então, eu tenho que diminuir 12. Vou ter que diminuir 2. Então, eu tenho que fazer 13 correntinhas e 12 pontos baixos. Então, eu vou voltar fazendo, vou fazer 13 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu diminui 2 porque antes tinha 15, né? Vou ajeitar aqui o meu trabalho. Vou voltar fazendo, pulo esse primeiro, volto fazendo aqui no segundo. Então, eu vou ter um total de 12, porque eu fiz 13 correntinhas, né? Então, eu vou ter um total de 12 pontos baixos.
Vou fazendo um pontinho baixo para cada pontinho de base, para cada correntinha que a gente fez lá, tá? Esses perrengues, gente, é normal, e eu achei bem interessante, eu vim aqui gravar para vocês, porque se vocês passassem pela mesma situação, não teriam dificuldade, né? Pronto, ó, voltei, fiz um pontinho baixo para cada pontinho de base. Venho aqui, ó, ajeito meu trabalho, vou virar ele de novo, vou virar ele, ó, tô crochetando assim, vou virar ele aqui. Venho aqui no primeiro pontinho e já começo fazendo. Então, eu vou ter um total, todas as minhas carreiras vai ter um total de 12 pontos baixos. Sempre tem que ter 12 pontos baixos, tá? Senão, vai ficar errado a tua carreira. Então, eu volto fazendo aqui os 12 pontos baixos. Essa tampinha que eu tô fazendo é a mesma tampinha do kit higiene safari amarelinho com marrom. O primeiro que eu gravei aqui pro canal. É a mesma tampinha. É a mesma forma de fazer, tá? Aqui. Então, a gente vem aqui, ajeita o nosso trabalho, arruma, e vem aqui e mede de novo, tá? Mede de novo, sempre bom medir. Ó, agora deu certinho, tá vendo que ela encaixa dentro? Deixa eu mostrar aqui. Ela encaixa dentro da farmacinha, tá? Por que isso? Porque depois vai vir mais uma carreira aqui, ó. A gente vai fazer uma carreira de pontos baixos em volta de toda a nossa tampinha. Agora, você vai fazer o seguinte, vai fazer carreiras de vai e vem até chegar aqui, ó. Até ela ter o comprimento adequado para sua farmacinha. Então, você tá crochetando assim, você vai virar assim, ó, tá? A minha farmacinha deu 16, pra minha farmacinha deu 16 carreiras no total. Mas, como a gente tá trabalhando com espessuras de fios diferente, você vai fazer, vai medir, tá? Faz aí as quantidades de carreiras que você acha que você precisa. É só ir fazendo um ponto baixo para cada pontinho de base e virando. Faz uma carreira, vira, faz outra carreira e vira. Só não esquece de conferir a quantidade de pontos. Ó, fez aqui, agora eu vou virar pra cá. É sempre bom arrumar o teu trabalho, tá? Eu sempre falo isso, é sempre bom ajeitar. Aqui no primeiro ponto, você já vai fazer um ponto baixo já, tá? Eu vou fazer aqui as quantidades de carreiras que eu preciso e eu volto pra gente continuar fazendo a nossa tampinha, tá? Pronto, ó. Fiz aqui, ó, tá? E aí, encaixa bem certinho dentro da farmacinha. Eu fiz um total de, deixa eu contar aqui, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carreiras, tá? Fiz um total de 16 carreiras de vai e vem, tá bom? Agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai vir aqui e vai fazer um ponto baixo para cada carreira que a gente fez, tá? Aqui, ó, eu venho aqui, aonde eu tô, mesmo da onde eu parei, eu venho aqui, ó, pego as laçadinhas do ponto, venho e faço um ponto baixo. Venho aqui no próximo, ó, na próxima carreira, venho e faço um ponto baixo. Vou fazendo assim, ó, até chegar ao final da minha lateral. Eu fiz 16 carreiras, então eu tenho que ter 16 pontos baixos aqui. Se você fez 10 carreiras, 15 carreiras, 13, 11, independente, tem que ter a mesma quantidade de carreiras que você fez, tá? Então, se você fez 11 carreiras, tem que ter 11 pontos baixos. Se você fez 10, 16, enfim, você tem que fazer a mesma quantidade de pontos aqui na lateral, a mesma quantidade de carreiras que você fez, tá? Então, eu vou voltar aqui, ó, eu vou pegando aqui, pode ser em qualquer lugar aí, desde que fique bonito, né? Não pode ficar tudo torto, um pra cima, um pra baixo, ficar mais bonito possível, tá? Volto, então, e faço um ponto baixo para cada carreirinha que eu fiz.
tá? Então, eu vou ter 16 pontos baixos aqui nessa lateral. Vou voltar fazendo aqui e eu já volto pra gravar, peraí. Pronto, ó, fiz aqui os 16 pontos baixos, tá? Aqui na minha lateral. Eu vou fazer mais um ponto baixo só pra gente virar aqui, tá? Então, onde eu fiz o último ponto da lateral, eu venho e faço mais um. Só pra fazer uma quina aqui. Agora, aqui, eu volto e faço um ponto baixo pra cada pontinho da carreira anterior. No meu caso, cada carreira tinha 12 pontos baixos, certo? Então, eu tenho que ter 12 pontos baixos aqui nessa lateral aqui, tá? Então, se você fez lá no início aquelas correntinhas lá com 16 ou 15 ou independente, quantidade de ponto não vai influenciar, só você tem que ter a mesma quantidade de pontos que você fez lá no início. Lembra que eu fiz 13 correntinhas e voltei fazendo 12 pontos baixos? Então, aqui eu tenho que ter 12 pontos baixos, tá? Vai passar um caminhão aqui agora pra fazer barulho. Então, eu volto aqui e confiro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá? Agora, eu vou virar aqui a minha lateral. Aqui você tem que cuidar pra não confundir. Esse ponto aqui, você não vai fazer ponto baixo, porque você já é a carreira que você acabou de fazer. Então, é a partir daqui. Então, essa lateral aqui tem que ter a mesma quantidade dessa lateral aqui. Aqui a gente teve 16 pontos baixos, porque eu fiz 16 carreiras. Aqui eu tenho que ter 16 pontos baixos, tá? Então, se aqui você fez, sei lá, 10 pontos baixos, aqui tem que ter 10 também, tá? Se o seu fio for mais grosso. Ah, então, agora a gente vem aqui e faz um ponto baixo para cada carreirinha que a gente fez. Aqui eu vou fazer 2 por causa da quina, lembra? Então, eu vou fazer mais um. Só você cuida para na hora de contar, não contar 2 vezes, tá? Então, vamos supor, esse aqui é um ponto extra. Você vai começar a contar a partir daqui. Daqui, você vai fazer 16 pontos baixos. Então, fiz 1, 2... 3, lembrando que se ficar alguma dúvida, gente, deixa ali nos comentários que eu retorno pra vocês, tá? Pode também me mandar mensagem lá no Instagram, que eu ajudo. Às vezes você pode, o pessoal me manda vídeo, foto, aí eu consigo ajudar melhor, tá? Porque às vezes a pessoa fala, ah, o meu ponto tá, o meu trabalho tá assim, assim, só que eu não consigo, às vezes só falando, eu não consigo identificar o que pode ter acontecido. Então, se você me mandar uma foto ou um vídeo lá no Instagram, eu consigo tentar identificar onde que você pode melhorar o trabalho, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui, então, os 16 pontos baixos e eu já volto pra gente fazer essa última lateral aqui. Pronto, ó, fiz os meus 16 pontos baixos aqui na lateral, tá? Vou fazer mais um aqui de novo, só pra gente virar o trabalho, pra fazer aquela quininha ali. A gente faz um aumento aqui, né? E agora, aqui, ó, tem que ter a mesma quantidade de ponto aqui, que são 12 pontos baixos. Então, eu venho aqui e faço 12 pontos baixos. 1, 2... Que é os 12 pontos baixos que a gente fazia pra virar, né? Mas se você não tinha 12, se você tinha mais ou menos, isso não vai mudar o passo a passo, tá? Sempre fica na mesma situação. Aqui. Vou terminar aqui. E aqui. Pronto. Agora, eu venho, dou uma ajeitada no meu trabalho, dou uma arrumada aqui, ó. Tá? Vou vir aqui e vou medir na minha farmacinha, pra ver se deu certo. Ó, fechou 100%, ó, tá? Bem certinho. Top das galáxias. Agora, a gente vai fazer a nossa última carreira, que é a carreira de pontos baixíssimos, tá? Você pode fazer um fechamento invisível ou não. Eu não fiz e ficou bem legal. Ficou bem feitinho, ó.
Mas se você tem dificuldade de fazer esse acabamento ficar bem feitinho, você pode cortar aqui o fio, imitar, fazer aquele ponto falso, a mesma coisa que a gente fez aqui, ó, tá? Então, mas eu não vou fazer porque eu consigo fazer. Então, eu venho aqui, ó, você pode também treinar. Eu só consigo fazer porque eu treinei, tá? Então, se você não treinar, você não vai conseguir. Porque facilita o nosso trabalho fazer esse tipo de acabamento, tá? Então, vem aqui, puxei, só não puxa muito, deixa mais ou menos parecido com o outro, com essa perninha aqui, ó, tá? Então, eu venho aqui, coloco a minha agulha bem ali onde eu fiz essa voltinha e encaixo o meu fio, tá bom? Venho aqui, ó, pego o meu fio do novelo, puxo sempre com delicadeza, tá? E fiz aqui o meu acabamento, tá bom? Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo para cada pontinho de base que eu fiz da minha carreira anterior. Então, eu venho e vou fazendo um ponto baixíssimo. Não deixa esse ponto baixíssimo muito apertado, porque o que ele vai fazer? Ele vai fazer isso aqui com a tua peça, ó. Se ficar muito apertado, ele vai querer encolher, tá? Então, deixa ele mais frouxinho, não tem problema. Deixa ele mais soltinho, só não muito solto, porque senão vai ficar feio o ponto. Mas aí, você deixa ele um pouquinho mais soltinho, tá? Aí, você vem aqui, ó, e faz um ponto baixíssimo para cada pontinho de base, tá? Vou fazendo aqui, ó, os meus pontos baixíssimos. Vou dar a volta todinha aqui, ó, e volto pra gente fazer a finalização. Pronto, ó, tô chegando aqui no meu último ponto, sem ponto baixíssimo, então, eu venho aqui, ó, faço o último ponto baixíssimo, puxo o meu fio, tá? Vou cortar aqui, vou puxar ele todo pra fora e vou fazer um ponto baixíssimo falso. Posso vir com uma agulha de tapeceiro, tanto faz. Venho nesse primeiro ponto baixíssimo que a gente fez, passo meu fio pra cá, tá? Venho aqui de baixo, aqui no último ponto e também aonde tá saindo o fio, ó, tá? Nesse último ponto e aonde tá saindo o fio. Pego o meu fiozinho, puxo pra trás, procura deixar sempre do mesmo tamanho dos outros e, ó, fica um acabamento bem feitinho, ó, tá vendo? Arrumo aqui, ó, o meu trabalho. E agora, eu vou arrematar essa partezinha aqui. Arrematar, vocês já sabem, fazer o arremate, esconde esse fio, dá um nozinho, depois corta o excesso. Vou fazer aqui o meu arremate e volto pra gente fazer a parte da alcinha, da farmacinha, tá? E também pra fazer a parte do palito de churrasco, pra vocês darem mais firmeza na tampinha, pra ela não ficar mole, né? Tá bom? Vou terminar aqui o meu arremate e eu já volto pra gente continuar a nossa farmacinha. Pronto, pessoal, agora, já com os arremates feitos, falhou a voz, mas eu não quis deixar de continuar gravando pra eu poder colocar o quanto antes no ar pra vocês, tá? A gente vai fazer agora a marcação da alcinha pra nossa farmacinha, tá? Aqui, eu tenho o couro em metro. Então, eu cortei, eu medi aqui mais ou menos, ó, deixei 2 carreiras pra cá e deixei 2 carreiras pra cá, ó. E deixei um tantinho aqui, tá? Esse meu couro aqui, ele tá com 20 centímetros, tá? 20 centímetros. Aí, aqui, a gente vai fazer o furo. Você já pode comprar a alcinha pronta, tá? Já consegue comprar a alcinha pronta. Mas, no meu caso, eu não tinha. E pra não ter que deixar de gravar e comprar e tal, então, eu resolvi fazer aqui mesmo, como é que diz? Improvisar, tá? Aí, aqui, o que eu fiz? Peraí que tá passando um caminhão. Ó, aí agora, eu vou pegar e vou medir. Como é que eu fiz a medida aqui, ó? Eu coloquei a minha fita métrica aqui, ó. Eu fui fazendo as medidas, tá? Dos furinhos pra ficar bem certinho. Então, eu medi 1 centímetro de distância aqui, tá?
e 1 centímetro de distância aqui, ó. E fui fazendo as marcações. Aqui, ó, na altura, eu coloquei o primeiro em 1 centímetro e o outro 2,5 centímetros. Então, eu fui medindo, tá? E fui fazendo aonde eu achava que tinha que ficar o furo. Deixa eu só arrumar pra vocês aqui, ó. Só pra vocês terem uma noção como que vocês vão fazer a marcação. Porque depois a gente vai costurar isso na peça, tá? A gente vai costurar isso na peça. Aqui eu fiz furo com a agulha mesmo, a agulha de tapeceiro, essa mesma agulha aqui que eu tô passando o fio. Ó, ele vai ficar assim, só pra vocês terem uma noção de como que vai ficar na peça. Pra vocês conseguirem fazer aí a marcação de vocês. Ele vai ficar com esse xizinho aqui, ó. Tá bom? Vai ficar costurado assim, ó. Dessa forma. Então, daí aqui eu fiz essas marcações antes de furar, tá? Então, eu botei aqui a fita métrica. Vou fazer do outro lado aqui também, ó. E fui medindo e fui fazendo a marcação com a caneta, tá? Aqui, ó, do outro lado, a gente pode usar a marcação também, fazer essa mesma marcação. Vamos lá, peraí, com calma. Aqui eu fiz... aqui eu botei 3 centímetros, não, 2,5, tá? 2,5 o primeiro furo. Então, eu venho aqui, ó, boto 2,5 aqui e faço o primeiro furo. Tá aqui a minha agulha, vou usar a caneta. Aqui. Venho pro outro lado, 2,5 e faço o segundo furo. Tá vendo que eu usei a própria largura da fita pra fazer a distância dessa parede aqui pra essa parede aqui, ó? Eu usei a própria distância da fita aqui, ó. Essa distância aqui. Então, aqui eu já diminuí uma medição, tá? Aqui, agora, aqui no primeiro furo, no furo de baixo, eu fiz em 1,5. Aqui, ó, então, eu fiz 1,5, 1,5 centímetros, tá vendo? Ali. Então, eu venho aqui, ó, pra esse lado aqui, continuo fazendo a marcação. Aí, aqui eu marco 1,5, ó. 1,5 aqui, venho pra cá, 1,5 aqui, tá? Fiz as 4 marcações aqui bem certinho. Agora, eu venho com a agulha de tapeceiro, algo pontiagudo, e furo, ó. Passei a agulha pra cá, venho aqui, passo a agulha pra cá, venho aqui, passo a agulha pra cá. Depois eu posso pegar alguma coisa mais grossa. Aqui, ó, eu tenho essa agulha aqui de tapeceiro, que ela é bem grossa. Venho aqui, reforço abro melhor o meu furinho ali, ó. Aqui. Aí, você vai fazer isso dos 4 lados. Claro que se você tiver uma alça aí, é muito mais prático, né, gente? Se tiver uma alça, é só porque eu realmente não quis ter que sair pra comprar uma alça, pra daí gravar. Eu já tô com esse kit aqui, essa farmacinha pra gravar faz tempo, só que eu peguei dengue e aí eu não consegui gravar, gente. A dengue é horrível, não desejo pra ninguém. Então, eu não consegui colocar antes no canal. Se vocês verem ali a diferença de um item pro outro, né, tem bastante diferença entre um e o outro. Eu já queria ter colocado no canal a farmacinha, mas não tive condições. Eu peguei o próprio fio aqui, ó, do rosinha, dividi ele em 2, cortei no meio, tá? E agora eu vou costurar essa alcinha aqui na tampinha, tá bom? Vou medir mais ou menos aqui as duas carreirinhas, ó, as 2 carreiras pra cá e as 2 carreiras pra cá, ó, tá? Vou olhar bem certinho aqui também o meio. Vou vir aqui por trás, ó. Vou passar entre os pontos a minha agulha.
Vou puxar pra cá. Deixa eu ver se tá bem no meio. O bom é medir, né? Vamos ver aqui, ó. Aqui. Tem 6,5 centímetros. Então, vem aqui, ó. 6,5, bem certinho. É que a gente tá acostumada já, vai pelo olho, né? Mas é bom sempre medir. Aqui a gente deixa um pedacinho lá pra gente tá arrematando. Se você quiser passar assim, pode passar assim. Se você quiser fazer o xizinho, eu gosto de fazer o X. E vai passar de novo o caminhão aqui, gente. Estão construindo aqui na minha rua, então passa caminhão direto. Vou aqui por trás e tento achar ali o lugar mais próximo do furinho. Aqui que eu vou precisar sair. Vamos lá. Vamos lá. Oxi. Não tá querendo sair no meio dos pontos. Vou botar aqui. Aqui eu vou puxar pra cá. Eu vou ensinar um lado, depois o outro lado vocês vão poder fazer sozinhas. Ou sozinhos, né, gente? Porque aqui tem meninos e meninas que vejam, que assistem os passo a passos. Então, vamos lá. A gente puxa pro outro lado. Pronto, ó. Fiz o meu xizinho aqui. Deixa eu ver. Tá? Agora, eu vou amarrar aqui, ó, essas duas pontas e vou arrematar, esconder esse fio. Vou esconder esses dois fios aqui. E depois, você vai fazer a mesma coisa pra esse lado aqui, ó. Tá? Vai fazer a mesma coisa desse lado. Eu vou terminar esse, vou fazer esse e volto pra gente fazer com os palitinhos de churrasco. Pronto, ó, eu fiz aqui os meus arremates, tá? A alcinha já tá pronta. A minha tampinha até que ficou bem firme, tá? Eu acho que eu nem vou colocar o palitinho, porque ela ficou bem firminha. Esse meu fio aqui, ele é bom. Então, ó, já ficou bem certinho aqui, ó. Tá? Dessa forma aqui. Mas eu vou ensinar pra vocês a colocar o palitinho, tá? Vou fazer assim, ó, da seguinte forma. A gente vai precisar de 4 palitinhos, tá? De 4 palitinhos. A gente vai colocar um aqui, tá? 4 não, 3 já dá, porque aí que a gente corta na metade, ó, coloca a metade aqui. Vamos lá. Aqui a gente vai primeiro passar esse palitinho aqui, ó, por dentro dos pontos. Ele é um pouquinho chatinho de fazer esse processo aqui, mas com bastante calma, com bastante paciência, você vai conseguir, tá? Vai passando ele aqui, escondendo ele por dentro dos pontos, tá? Vai escondendo ele por dentro dos pontos. Eu vou esconder o meu aqui, ó, vou passar ele até aqui e eu já volto. Pronto, ó, já passei todos os lados, tá? Você vai fazer isso em todas as laterais da tampinha, tá? E agora a gente quebra, deixa um pedacinho que a gente vai quebrar, ó, pode cortar o excesso. Aqui a gente corta, só fiz uma marcação e quebra, tá? Vamos fazer isso em todas as laterais. Sempre cortando o excesso. Aqui. Pro lado de cá. Deixa um pedacinho ali pra gente colar, tá? Fazer uma marcação aqui. Aqui. E por último, aqui. Aqui, tá? Agora, a gente vai colar as pontinhas, tá? Tu pode usar essa cola aqui ou pode usar a Pega-Mil também, tá? Não tem problema, tanto faz. Vai passar um pouco de cola aqui em cada pontinha. E vai
esconder, tá? Tem que esconder essas pontinhas aqui. Ó. Quanto mais escondidinho ficar, mais bonito vai ficar o teu trabalho. Tá? Ó, esconder a pontinha aqui. Se o tanto que você cortou não sobrou muito aqui, ó, você corta mais um pedacinho. Acho que agora aqui eu não vou conseguir quebrar, não. Aqui eu não vou conseguir quebrar. Eu vou ter que enfiar aqui dentro do fio de malha aqui, ó. Vou lambuzar com cola primeiro. E vou esconder aqui. Não tem problema se a gente esticar, porque depois ele volta pro lugar, tá? Aqui, ó. Depois a gente consegue fazer ele voltar pro lugar, tá bom? E aí, você vai fazer isso em todas as pontas. Ó, tá vendo que aqui ele não aparece, ó? Fica bem escondidinho, ó. Tá? Então, você vai fazer esse mesmo processo em todas as pontas. Passa cola, pode ser essa ou pode ser a Pega Mil. Tanto faz. E esconde, só cuida para não manchar, né? Esconde. Espera uma pontinha colar, depois você cola outra, tá bom? Eu vou colar todas as pontinhas aqui, eu volto já já. Pronto, ó, colei. Aí, como você esticou para passar os palitinhos, pode ser que ela fique depois um pouco maior que a coisa. Então, você vem aqui, ó, e vai apertando, ajustando os pontos, ó, encolhendo os pontinhos, tá vendo? Que você precisou esticar, né, para poder colocar os espetinhos. Então, você vai ajustando ela aqui de volta no lugar, vai arrumando, tá? Vai ajeitando ela aqui, aí pega o seu cesto, a sua farmacinha, arruma aqui também, tá bom? E aí, vem aqui, ó, e coloca, tá? Então, ficou bem certinho, bem o tamanho bem certinho da nossa farmacinha, ó, tá? Aqui embaixo, a gente já pode tirar esse plástico. Por dentro eu já tirei quando eu comecei a fazer as carreiras, que ficou muito alto. Eu já tirei para depois não ficar ruim de tirar, né? Então, aqui a gente já pode tirar isso aqui, a proteção. Vamos arrumar de novo aqui. Deixar bem retinha. E aqui a tampinha, tá? Bem certinho aqui, com a nossa cesta. Cesta não, né? Nossa farmacinha. Então, é isso, pessoal. Esse foi a aula. Espero que vocês tenham gostado com as duas formas de fazer a tampa, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado da aula. Se ficar alguma dúvida, pode me deixar nos comentários ali, que eu retorno para vocês, tá bom? Então, é isso. Beijos e até o próximo vídeo. Muito obrigada por crochetar comigo. Se você gostou, curta, comenta e compartilha. Para mais vídeos, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.